Disponibilidade para viver milagre. Esta é a palavra que o Senhor trouxe hoje em meu coração para ministrar. Deus, Ele quer encontrar em nós disponibilidade para Ele fazer milagre. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim, irmã Ruth? Preste bastante atenção na pregação de hoje, porque você entenderá que é necessário estar disponível para viver milagre. Assim como está dizendo em Mateus, capítulo 14, e o versículo do 22 ao 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas, ele demonstra uma disponibilidade rara. Ele se colocou à disposição para viver uma experiência fora da lógica humana. Porque quem se disponibilizaria para andar por cima do mar? É só quem tem a convicção naquele que o chamou. E quando Pedro escutou a voz de Jesus, ele teve a certeza de quem estava o convidando. Não era qualquer pessoa, não era o pastor, não era o presbítero, nem o diácono, mas era o próprio Jesus que estava ali fazendo aquele convite e dizendo: Vem, Pedro, caminhar sobre as águas. E Pedro ali, ele se ofereceu, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Então houve uma disponibilidade de Pedro. Ele poderia muito bem ter ficado lá conformado em ficar apenas observando. Ele podia ficar conformado, assim como os outros discípulos estavam, de continuar dentro do barco, porque o barco é comodismo. No barco, o vento não amedronta, mas quando a pessoa sai do comodismo, quando a pessoa se dispõe a enfrentar os obstáculos, a tempestade, aí começa a turbulência, porque ali ele sabia que não ia ser uma tarefa fácil, mas ele mesmo assim se disponibilizou. Mesmo ele vendo que o vento estava agitado, indo de um lado para o outro, mas ele disse: eu vou. E quem não tem a mesma disponibilidade, fica só observando quem é disponível viver milagre. Porque Pedro, diferente dos demais, ele teve a atitude ousada e disponível de viver o impossível. Então, quem não teve a mesma disponibilidade que Pedro, ficou apenas observando Pedro viver milagre. Ficou observando Pedro andar por cima daquela situação. E é isso que acontece quando alguém decide se levantar no meio da multidão.
quando alguém decide romper com os obstáculos, romper com o protocolo, sair da limitação e dizer: eu vou até Jesus porque eu quero viver milagre. Pode o vento estar soprando, pode o mar estar agitando, mas a gente diz: Ele é aquele que acalma todo o vento e aquieta todo o mar. Então, quem tem disponibilidade vive o que os acomodados dentro do barco não conseguirão viver. E Pedro, ele se dispôs. E só quem é disponível para Deus, que não faz o que todo mundo faz, disponível ora, o disponível faz campanha. Só quem é disponível abre mão do pecado para agradar a Deus. Você tem sido disponível ou você tem ficado acomodado? Porque só quem é disponível que dá o passo de fé para dizer: ninguém quer orar não, eu vou me levantar na minha casa e vou orar pela minha família, porque eu creio que através de mim haverá salvação. Só os disponíveis que são capazes de olhar para uma vida no mundo das drogas e dizer: essa vida não vai continuar assim, porque eu vou me levantar, vou orar nas madrugadas e eu creio que Deus irá libertar. Então Deus conta com os disponíveis. Deus não conta com o covarde. Deus não conta com aqueles que querem permanecer dentro da estagnação. Mas é aquele que olha para fora e está vendo o mar agitado, está vendo o inimigo correndo do lado para o outro, destruindo as almas. E a pessoa ali se disponibiliza para dizer: eu vou enfrentar, eu vou sair da estagnação desse barco, vou colocar o pé para fora, vou puxar as almas que estão lá se perdendo e vou começar a orar, a interceder por aquelas vidas. Então Deus conta com os disponíveis. E são os disponíveis que acordam na madrugada, são os disponíveis que acordam cedo para jejuar, para se consagrar, para buscar a Deus pelo milagre da sua casa, pelo milagre da sua parentela. Então, hoje Deus está te convidando a ser este disponível, porque é muito fácil bater no peito e dizer: Deus, eu estou disponível para ti, usa a minha vida, mas muitas vezes não está disponível para abrir mão do pecado, muitas vezes não está disponível para fazer tudo aquilo que Deus pede. Mas se você quer ser disponível, enfrente as dificuldades, porque não é fácil. Pedro, ele ficou observando que parecia que o barco ia se despedaçar, porque grande estava sendo a fúria daquele vento. Então quem é disponível tem que estar preparado para olhar o barco quase se desmontando, mas você ficar ali na relva, dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar buscando a face de Deus. Então Pedro entendeu, ele precisava ser disponível e vencer aqueles desafios. Então rompa com os desafios. Se for necessário, tape os olhos e os ouvidos para todos os ruídos contrários, o que o inimigo tem levantado nos últimos tempos para tentar atemorizar a igreja, para tentar silenciar a boca profética, para dizer: não canta, não prega, não ora, porque não vale a pena. Mas tapa os ouvidos para a voz do inferno e começa a ser disponível para Deus, porque quem é disponível para Ele rompe os obstáculos e caminha por cima do mar. Então qual é o tamanho da tua disponibilidade? Muitas vezes temos uma disponibilidade condicional. Eu estou disponível se o mar estiver calmo. Mas Pedro, ele teve uma disponibilidade radical. Era tudo ou nada. Ele poderia pensar: e se eu colocar o pé aqui e eu me afogar e morrer? Podia ser completamente radical. Ele podia morrer, mas mesmo assim
era tudo ou era nada. Ou ele era completamente disponível para Deus e para viver aquele milagre, ou então ele morreria sem viver daquela grandeza. Então é isso que nós precisamos fazer. Ou é tudo ou é nada. Não pode ser meio termo. Uma parte de mim adora a Deus e outra parte busca o inimigo. Uma parte de mim faz as coisas de Deus e a outra parte faz as coisas do diabo. Isso não é coisa de Deus. Mas Deus quer a nossa disponibilidade, a nossa entrega total. Assim como Pedro não teve espaço para meio termo, ou ele colocava os dois pés dentro da água, ou ele ficava com um pé para fora e outro para dentro, ali com medo, sem confiar em Deus. Mas ele decidiu que ia ser a entrega radical, ia ser tudo em vez de nada, e ele rompeu com os obstáculos e caminhou sobre aquele mar. Então a disponibilidade de Pedro foi o que permitiu que ele experimentasse o extraordinário, mesmo que por um breve momento, antes dele duvidar. Porque quanto maior é o tamanho da fé, maior será o tamanho do milagre. Assim como diz aqui em Mateus, capítulo 14 e o versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Enquanto ele olhava para Jesus, a fé dele estava no pique lá em cima. E ali ele começou a caminhar sobre aquele mar. Mas quando ele olhou para o vento, ali a fé dele logo se esmoreceu, foi lá para baixo. E aí agora o milagre pausou. E ele começou a submergir sobre aquele mar. Começou agora a afundar. Então veja que o tamanho da fé é proporcional ao tamanho do milagre que nós iremos viver. Quanto maior a nossa fé, maior será o milagre. Se a tua fé estiver pouca, você receberá conforme a tua fé. Mas se você tem a fé grande, aí você diz: Senhor, eu tenho fé para receber coisa grande. Pode depositar sobre mim, porque eu creio que o Senhor pode fazer. Então, se você crê, você viverá o que a tua fé está te permitindo sonhar. Porque às vezes a fé da pessoa é tão pequenininha e a pessoa ali começa a pensar: se eu tivesse apenas um vãozinho, para mim estava bom. E ali a pessoa começa a orar, dizer: Deus, me dá apenas um vãozinho no meu nome, ali já vai estar muito bom para mim. E a pessoa se contenta com apenas aquilo. Mas se a fé da pessoa fosse grande, o que a pessoa pediria: Senhor, me dá uma casa do tamanho de uma mansão, que tem vários quartos, piscina, que tem uma área ampla para os meus filhos brincar, que tem parquinho, que tem lugar para eu plantar árvores, frutos. Então você vai pedir de acordo com o tamanho da tua fé. O que você acha que Deus pode fazer? O que você acha que Deus pode te entregar? Então é exatamente isso que você irá buscar. Mas se a tua fé está pequena, meu irmão, minha irmã, comece a ouvir mais da palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então este canal que você parou para escutar é um canal onde você irá ter a sua fé aumentada, porque aqui é palavra, aqui é Bíblia. Então você escutando essas pregações, a tua fé irá ser edificada e você começará a sonhar grande, a buscar por coisas maiores. Então comece a alimentar a tua fé. E Pedro ali, quando a fé dele começou a diminuir, ele começou a afundar. Mas se a fé dele continuasse estável lá no topo, ele possivelmente iria caminhar por horas em cima do mar e não se afogaria, não começaria a afundar.
Então veja aí o que a tua fé é capaz de fazer, meu irmão. Veja aí o que Deus é capaz de fazer pela tua vida por meio da tua fé. Porque a Bíblia também vai dizer que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e para quem não sabe, o grão da mostarda é a menor semente que existe, e se a tua fé for do tamanho dela, você dirá a um monte: sai daí, precipita-te no mar, e assim acontecerá. A Bíblia assim deixa claro. Então Pedro, ele ali começou a olhar para a dificuldade, o vento que soprava forte e estava ali tirando a sua fé, fazendo ele duvidar, fazendo ele temer e não confiar que Deus, aquele que chamou ele, é que estava lá conduzindo ele para viver aquele milagre. Então tem pessoas que começam a afundar porque se esqueceram daquele que o chamou, se esqueceram de quem te conduziu por este caminho. Foi aquele que tem o domínio sobre o vento, aquele que diz para o mar: cala-te, e ele se cala, aquele que diz ao vento: aquieta-te, e ele se aquieta. Então muitas vezes você se esquece, e aí no meio da situação contrária, você fica ali sem saber o que fazer, porque você se esqueceu. Aquele que te colocou neste caminho é aquele que tem conduzido todo este mar, é aquele que tem controlado a fúria do vento e não deixará o teu barco naufragar. Eles estavam sobre o olhar do Mestre e Deus estava olhando para ele. Você acha que Deus iria deixar os discípulos perecerem ali, naquela situação? Então é isso que muitas vezes a gente se esquece daquele que está conosco no barco, e aí fica pensando: será que eu vou morrer nessa situação? Será que essa tempestade vai ser mais forte que o meu Deus e vai conseguir me abater e vai conseguir destruir o meu barco? E barco fala sobre estrutura, e tem pessoas que estão perdendo o equilíbrio por conta que estão olhando para o vento e estão observando a fúria do mar. E aí tem se desequilibrado, tem se desestabilizado e tem afundado. Mas você não iria afundar se os teus olhos estivessem fixos em Deus. Você não se desequilibraria, você não afundaria se a tua confiança estivesse plenamente em Deus. Então Pedro ali, por um momento, ele duvidou, quem sabe, do que estava acontecendo, porque era algo muito grande diante dos seus olhos. Mas é necessário que você mantenha a fé. Quando você vê que os seus pés já estão subindo da gravidade, quando você vê que Deus já está te elevando para o topo, é necessário você se manter estável, se manter equilibrado, se manter com a sua fé em Deus, para que você não venha afundar. Porque tem pessoas que, quando vê Deus elevando o nível do poder, da unção e até mesmo o nível financeiro das condições, muitas vezes a pessoa para de olhar para Jesus e agora começa a depositar confiança nos seus braços. Por isso começam a afundar, porque se esquece que quando começou a andar, quando deu os primeiros passos, foi Jesus que estava ali na tua frente dizendo: vem meu filho, vem minha filha, você não vai naufragar. E aí quando a pessoa começa a andar, muitas vezes se acha autossuficiente demais. E aí pensa: eu não preciso mais de Deus, porque eu já aprendi a andar, eu já aprendi a falar, já aprendi a me portar e ter um nível elevado. E quando Deus ele eleva o nível, muitos se esquecem dos primeiros passos na fé. Muitos se esquecem que antes tinham a total dependência em Deus,
mas depois começou a se confiar no seu braço, começou a se confiar no banco. Ah, se o banco me der um empréstimo, aí eu consigo quitar aquela casa, comprar aquele carro. Mas por que você não volta até aquela dependência que você tinha no início? Ah, se Deus não mandar, não dá. Porque você não volta até a tua total confiança e dependência nele, onde você clamava e ele te escutava e mandava o socorro do céu. Porque é isso que ele quer de nós, quer que a gente seja dependente nele. Não dependa da tua força, senão você vai afundar. Não dependa dos teus contatos, senão você vai afundar. Mas coloque a tua total dependência nele, porque ele é o único que pode te fazer caminhar sem afundar. E se a disponibilidade for pequena, você nem chega a testar o tamanho da sua fé. O milagre se expandiu até onde a fé de Pedro permitiu. Tem pessoas que nem conseguem viver pequenos milagres porque não tem aquela disponibilidade. Mas como assim, irmã Ruth? Se muitas vezes eu espero para viver milagre, mas é porque você não tem confiado muitas vezes naquele que pode fazer o milagre. Porque assim como eu já falei, tem muitos que confiam nos seus braços. Quando a situação aperta, aí recorre logo para os amigos, recorre logo para pessoas que podem ajudar, em vez de recorrer logo para Deus. É por isso que não vive milagres. Porque se você, antes de recorrer para qualquer outra pessoa, recorresse para os pés do Senhor, aí você iria ver o céu se abrir e Deus manifestar o seu poder. Então se disponha, seja disponível para Ele. Permita que Ele te mostre do que Ele é capaz. Permita que Ele abra o caminho para você viver o milagre. Às vezes Deus está ali abrindo o caminho e o caminho está disfarçado de adversidade. Lembra de Davi? Quando tinha aquele gigante, era um grande problema aos olhos de muito, mas na visão daquele que tem os olhos fixos no céu, ele sabe que ali é uma oportunidade de viver grande milagre. Então quando Davi viu aquele grande problema, em vez de correr apavorado, ele pegou, foi uma pedrinha, jogou na testa e viveu aquele milagre. Ele pôde ver aquele gigante de vários côvados de altura caindo por terra. E não foi a pedra que ele lançou, mas foi a disponibilidade que ele teve para viver milagre. E tem pessoa que quando se depara com gigante já quer fugir. Como que você vai ver a mão de Deus te conduzir a viver milagre se você na primeira oportunidade foge? Mas Pedro não. Na oportunidade que estava aberta diante dele, ele disse: eu vou enfrentar esses desafios, eu vou para cima desse mar e eu vou caminhar por sobre essas águas. Então presta atenção na situação da tua vida, porque é nelas que Deus está abrindo portas para te conduzir a viver experiências com Ele. É a partir dessas dificuldades que Ele abre o caminho para você viver o milagre. Então a pergunta que veio ao meu coração para te fazer: você tem disponibilidade para Jesus fazer milagre na tua família? Para Jesus fazer milagre na tua casa? Se você tiver, diga: eis-me aqui, Senhor, estou disponível para ti. Mas cuidado, porque quem tem disponibilidade para viver milagre tem que enfrentar as tempestades. Mas não tenha medo, pois no meio das tempestades, Jesus é o que acalma o mar. Assim como diz aqui em Mateus 14:32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pedro teve a disponibilidade
de dar o pontapé inicial. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, para viver esse milagre. Eu estou vendo muitos desafios se levantando na minha frente, mas eu não quero saber do vento, não quero saber do barulho do mar. Eu digo: eis-me aqui, Senhor, estou disponível para viver a tua vontade. Então Pedro ali, ele se arriscou. Parecia que ele ia morrer, parecia, mas ele mesmo assim se dispôs. Então o que eu quero te dizer com esta palavra, o que Deus trouxe para te dizer, é que você não precisa temer as tempestades, porque Ele é aquele que acalma o vento. Pode estar te amedrontando, pode estar te causando calafrio, mas Ele é aquele que não deixa o vento te alvoroçar. Ele é aquele que faz você andar por entre as águas e elas não te afogarem. E aí tem pessoas que ficam confundidos quando olham para os crentes. Aí ficam: meu Deus, aquela irmã passa por tanta situação, mas continua firme, continua cantando, continua fazendo a obra de Deus. Mas eles não sabem que quem conduz a gente dentro da tempestade é Jesus. Porque se Jesus não tivesse no nosso barco, a gente saía gritando alvoroçado, a gente saía desesperado, com medo das ondas, com medo dos ventos. Mas sabe por que a gente fica em paz, mesmo enfrentando dificuldade? É porque Jesus está do nosso lado. E quem tem Jesus não tem medo do vento, não tem medo das ondas, porque Ele é aquele que com apenas uma palavra tudo se faz bonança. Então, se você quer viver milagre de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, se disponha, se entregue, comece a fazer campanha, comece a ser disponível para Ele. Qual tem sido o tamanho da tua disponibilidade? Qual é o tamanho da tua entrega? Porque tem pessoa que quer viver milagre, mas não quer cavar o poço. Quer viver milagre, mas não quer orar, não quer abrir mão do pecado, não quer renunciar, não quer fazer as coisas que Deus se agrada, mas quer viver milagre. Mas a partir de hoje, se você que está me ouvindo quer ver Deus entrando na tua vida e transformando a tua situação de calabouço em vitória, então se disponha para Ele. Não dê uma entrega superficial. Sabe o que é uma entrega superficial? É uma pessoa que diz: ah, eu já cantei aquele hino ali, já fiz aquela oração, então tá bom, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Ah, eu já fui um dia para a igreja, tá bom, nos outros dias eu brinco carnaval, eu canto música do mundo, eu faço o que eu quiser. Mas não é isso que Deus quer, porque Ele quer a nossa disponibilidade total. Então, entregue tudo nas mãos de Deus. Não é só metade não, não é meio termo, porque Deus não aceita isso. Ou é tudo ou é nada. Ou você coloca os dois pés no mar e diz: Senhor, eis-me aqui para viver milagre. O vento pode estar grande, a tempestade pode estar se alvoroçando, mas eis-me aqui para viver a tua vontade, e seja feita o teu querer na minha vida. Então, quando você fazer essa oração perigosa, seja feita a tua vontade, se prepara, coloca o cinto, porque vai começar as turbulências, mas não se apavore, porque no meio das turbulências, Ele é aquele que te fará caminhar por cima do mar. Amém? E eu tenho um recado para você. Você quer ver Deus prosperando a tua vida em todas as áreas? Você precisa ser disponível para ter a mudança de mentalidade. Porque se você tem uma mente cativa,
você não irá conseguir alcançar os níveis maiores que Deus tem para você. E Deus, Ele me deu a inspiração para escrever o e-book por nome de Não Mais Escravos. Este e-book, ele me revelou segredos dentro da Bíblia para que eu pudesse escrever e te passar esses segredos que vão mudar a tua mentalidade e te fazer prosperar. Então eu vou deixar o link deste e-book aqui abaixo para você acessar, mudar sua mentalidade e prosperar. Amém? Que Deus te abençoe.